Olá, alunos do segundo ano do ensino médio. Eu espero aí que vocês estejam bem, né? Nós estamos então iniciando mais uma semana de aulas da nossa disciplina de biologia. Vocês tiveram aí uma semana de descanso, né? Eu espero que tenham conseguido descansar um pouquinho, colocar as coisas em ordem. E só dando uma relembrada, né? Nós demos início então ao estudo do reino Animalia, né? O último reino dos seres vivos. Nós já estudamos a parte de vírus, a parte do reino Monera, do reino Prototista, Fungi, o Plant, e agora a gente começou então o Animalia na aula passada, onde a gente estudou os invertebrados, aí o grupo dos poríferos e dos quinidários. E depois desse estudo eu deixei com vocês então 5 atividades relacionadas a essa temática. E a gente agora vai estar fazendo a correção desses exercícios. Então verifiquem aí no caderno de vocês se está tudo ok. Caso seja necessário, complementem, né, alguma questão. Se estiver errado, vocês arrumem. E se ainda ficar alguma dúvida, algum questionamento sobre alguma das perguntas, podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu estarei aí atendendo a cada um de vocês, tá ok? Então, vamos lá começar a nossa correção. A primeira pergunta diz o seguinte: defina os termos abaixo. Então, eu passei para vocês, né, 6 termos que a gente vai usar durante todo o estudo desse reino Animalia, tá? Todos termos bastante importantes e que vão aparecer aí praticamente, né, em todos os grupos. O primeiro termo que eu pedi ali, né, foram os termos protostômios e deuterostômios. Então nós vimos, né, que protostômios são os animais, né, que lá no desenvolvimento embrionário, uma estrutura chamada de blastóporo, que é a abertura do arquêntero, né, como eu falei para vocês, é uma estrutura embrionária, ele vai originar primeiro a boca. Então ele dá origem primeiro à boca e posteriormente ao ânus, quando o animal apresentar essa estrutura. Então nós temos aqui que são os animais que, biologicamente falando, eles são mais simples, tá? Esses que formam a boca primeiro. Então os anelídeos, né, que é o grupo da minhoca, o molusco, que é o grupo do polvo, do caramujo, por exemplo, e os artrópodes, que são o grupo dos insetos, dos aracnídeos, e também dos crustáceos, tá? Então são animais ali que biologicamente são mais simples. Então tiveram primeira formação da boca. Deuterostômios, nós vamos ter animais que o blastóporo, ele vai dar origem primeiramente ao ânus. Então primeiro forma o ânus no desenvolvimento embrionário e posteriormente forma a boca. E aqui nós teríamos os animais que são biologicamente mais complexos. Então vai ter um grupo de invertebrados, né, que é o grupo do equinodermo, que representa as estrelas do mar. E nós temos todos os cordados, tá? Que são os animais que têm a coluna vertebral. Então o grupo dos peixes, dos anfíbios, répteis, aves e mamíferos, incluindo aí o próprio ser humano, tá certo? A letra B, eu passei para vocês, então, animais diblásticos e animais triblásticos. Então a palavra di vem de 2. Então os animais diblásticos são aqueles que têm 2 folhetos embrionários, que vai ser então a ectoderme e a endoderme. Lembrando que esses folhetos embrionários, né, vão dar origem às estruturas do corpo, tá? Cada um vai dar origem ali a órgãos, a tecidos específicos. Então, um exemplo de animal diblástico, nós temos os quinidários, que a gente viu que é o grupo das águas-vivas. E os animais triblásticos são aqueles, então, que têm 3 folhetos embrionários, tá? São os mais complexos. Então, eles vão ter a ectoderme e a endoderme, né, que tinha no diblástico, e eles também vão apresentar a mesoderme. Então, nós temos aqui o grupo do plateuminto, do nemateuminto, né, que são vermes, anelídeos, que é o grupo da minhoca, molusco, do polvo, artrópode, do inseto, equinodermo, da estrela do mar, e os cordados, que são os animais, então, com coluna vertebral. Lembrando que a gente vai estudar todos esses grupos ainda, tá? A gente só viu, por enquanto, o porífero e o quinidário. Na letra C, eu passei para vocês simetria bilateral e simetria radial. Na simetria bilateral, é quando é possível traçar um único eixo de simetria, né, longitudinal. Observem aqui a imagem da borboleta, né, no corpo do animal, de forma, né, que um lado ele espelha o outro lado. Seria como se fosse um plano de corte anatômico na região mediana do animal. Então,
verifiquem aqui que na bilateral, né, o que tem de um lado a gente vai ter no outro. É o caso, por exemplo, do ser humano, aí visualmente falando. Na simetria radial, nós temos que o corpo do animal ele pode ser dividido em duas metades iguais entre si por diversos, né, vários planos que passam pelo eixo central do organismo. Reparem aqui ó, que existem então vários planos, né, de passar esse traço. Não é um plano único como na bilateral. E ainda a gente tem o caso animal assimétrico, como o porífero, né, que não apresenta eixos de simetria. Tudo bem? Na pergunta de número 2, eu coloquei o seguinte. Qual é a importância da água na alimentação dos poríferos? Lembrando ali que os poríferos, então, é o grupo das esponjas, tá? É o primeiro grupo de animais ali invertebrados, o grupo mais simples de todos. Então, como a gente viu, né, os poríferos eles são animais que são sésseis, ou seja, eles não vão se movimentar e vão viver fixos, né, no substrato. Não esqueçam essa palavrinha séssil. Por conta disso, eles dependem, né, da circulação da água no seu corpo. Lembrando que essa água, então, ela vai entrar pelo porócito, vai circular dentro do átrio do animal, né, na parte interior, e vai sair pelo ósculo, que é a abertura superior maior. E nessa circulação de água, eles vão conseguir obter alimento, eles vão conseguir eliminar as excretas e também vão conseguir realizar as trocas gasosas, levando em conta, né, que esses animais eles não têm sistemas ainda, pelo fato de eles não terem ainda tecidos. Dessa forma, então, a água ela é extremamente fundamental na fisiologia dessas esponjas, né? Porque através dela vai estar acontecendo a nutrição, a excreção e a respiração desses animais, tá certo? Pergunta de número 3 diz o seguinte. Defina o que são quinidócitos e explique a sua importância. Então, nós sabemos, né, que os quinidócitos estão presentes lá nos quinidários, que é o grupo da água viva, e eles representam, então, células que secretam uma substância urticante que causa uma sensação de queimadura, né? Então, existe uma estrutura chamada de nematocisto que vai estar guardando ali, né, o filamento urticante dentro dele. Geralmente, essas células se encontram nos tentáculos, né? E o que acontece? Essa cápsula, né, esse nematocisto, ele vai ficar fechado. Porém, né, se ele receber algum tipo de estímulo ao encostar, por exemplo, em um animal, ele vai se abrir e vai liberar essa toxina. E daí é onde acontecem os acidentes, né? No caso do ser humano, geralmente não é fatal, mas causa muita dor. Mas no caso de animais pequenos, pode causar uma paralisia até morte. E daí esse animal consegue se alimentar ou se defender. Tudo bem? Na pergunta de número 4 diz o seguinte. Indique as características que tornam os organismos do filo Porífera bem diferentes daqueles de outros filos animais. Então é uma pergunta de X. O que a gente viu do grupo de poríferos? A principal característica, né? Que eles não possuem, né, as células organizadas em tecidos. Então a letra E é a alternativa correta. Na letra A fala que eles não podem se reproduzir, eles podem, né? A letra B fala que as formas adultas são sésseis e elas são. Eles respondem a estímulos, né? E tem outros grupos de animais que fazem isso. E eles se alimentam através de filtração, mas tem outros grupos que também fazem esse tipo de alimentação. A única característica que é exclusiva dos poríferos, né? É o fato deles não terem as células organizadas em tecidos. E a última pergunta diz o seguinte. A Grande Barreira de Recifes se estende por mais de 2.000 quilômetros ao longo da costa nordeste da Austrália e é considerada uma das maiores estruturas construídas por seres vivos. Quais são esses organismos e como eles formam esse recife? Então a gente sabe, né, que os recifes são os recifes de corais e os corais são quinidários. Então a gente já fica ali entre a letra A e a letra delas estão eliminadas. E do que esses quinidários são feitos, né? Esses corais, eles são feitos de calcário. Então, a alternativa correta seria a letra C, pólipos de quinidários, né? À custa de secreções calcárias. O que são pólipos? Só relembrando, são os animais ali que estão sésseis, né? Que eles estão fixos ao substrato. Então, essa alternativa é a mais completa. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham acertado.
Eu espero, então, que vocês tenham realizado aí todas as atividades com sucesso, né? Como eu falei, se ficou alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem estar entrando em contato comigo, que eu teria o maior prazer em atender a cada um. E se vocês ficaram com uma resposta errada aí, arrumem no caderno, tudo bem? Do mais, né? Tenham uma excelente semana, bons estudos e até logo. Tchau, tchau!